Você já passou por algum conflito pessoal onde você ficou pensando: será que eu estou fazendo certo na minha vida? Será que a minha vida deve ir por esse caminho? Será que eu devo colocar em prol a qualidade de vida com a minha família e lazer em relação ao meu trabalho? Será que vale a pena esse sacrifício? Você já passou por esse dilema? Eu já. E é sobre ele que eu vou contar hoje para você. Vamos juntos. Eu sou Paulinho Siqueira e eu me considero um engenheiro da mente, um engenheiro mental, porque eu ajudo pessoas a entender o processo de transformação na sua vida através dos processos mentais e como isso se reflete ao seu comportamento e como isso pode refletir na sua vida futura. Seja bem-vindo ao meu canal e eu espero que você hoje possa assistir esse vídeo por completo para entender uma parte da história da minha vida, da minha jornada profissional, sim, e pessoal também. Antes de iniciar propriamente dito esse vídeo, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Eu não vou falar nomes de empresas nem de pessoas para resguardar as pessoas aqui, as quais eu vou contar e que fizeram parte dessa história também como coadjuvantes e como ajudantes na tomada de decisão. Alguns anos atrás, num período da minha vida, eu fiz um projeto, eu acompanhei um projeto do meu trabalho nas Filipinas, país das Filipinas. E lá é totalmente diferente do Brasil. Eu costumo dizer que lá é o Brasil da Ásia. Afinal de contas, eles têm os mesmos costumes que nós temos aqui. Chegar atrasado no lugar e ser um povo festeiro, sorridente e cheio de esperança. E não vê a hora de ter um feriadinho para poder comemorar. É igualzinho o Brasil. Só que tá na Ásia, certo? E eu tava longe, cerca de 30 horas de voo daqui do Brasil. Tínhamos ali alguns companheiros, algumas pessoas brasileiros que ajudavam dentro desse projeto, mas por boa parte desse período eu passei por lá sozinho. Isolado num bairro ali das Filipinas, morando num hotel com conforto ok, mas estava tudo tranquilo. Porém, mesmo os outros brasileiros que estavam por ali não compartilhavam muito dos meus costumes pessoais. Eu gosto de, ao domingo, ir à igreja. Eu gosto de estar mais em comunicação com a família, ter mais o meu lado próprio, o meu lazer e os meus estudos, meu autoconhecimento. As pessoas que estavam lá gostavam mais de festa, de cerveja, de balada e gastar em restaurantes mais caros que eu não queria naquele momento. E onde eu estava, na cidade onde eu morava, era longe cerca de 2 horas de Manila, que é a capital ali das Filipinas. E eu ficava, de certo ponto, isolado dos outros que moravam mais próximos da capital ou em outras cidades que tinham mais recursos. A minha cidade era uma cidade nova, onde eu morava. E ali tinha um shopping center grande e para eu ir para outro shopping center ou outros lugares, tinha que me locomover de táxi, de Grab, que é o Uber local, até mesmo Uber também e outros meios de locomoção como um ônibus. Ah, sim, claro, eu andei de jeepney, participei dessa cultura local, andei daquelas motinhos lá que as pessoas ficam do lado um do outro e também eu experimentei comidas de lá, menos balopenoi, que é um ovinho cozido já com pato ou o pintinho fecundado. Isso aí eu não comi não, tá? Isso aí já pode deixar ressaltado para você. Em um determinado período da minha estadia naquele local, entre trabalho e hotel, nós tínhamos uma certa dificuldade. Primeiro, entender a legislação daquele país para que o contrato daqui do Brasil, a empresa aqui do Brasil para a qual eu presto serviço, ela não fosse prejudicada com o contrato de lá. Nós fomos com uma ideia, porém quando eu estava lá descobrimos que não era nada daquilo e que tinha algumas coisas a mais e que precisava se pagar um imposto. A empresa tomou um prejuízo nesse caso. E dentre todo esse período, teve um período da minha vida ali que eu fiquei meio sem recursos. Eu tinha apenas os recursos dos reembolsos, as quais eu recebia da empresa, dos gastos que eu fazia ali. Bem, agora você imagine, eu estar num outro país, a 30 horas de voo de distância aqui do Brasil. Eu moro relativamente perto do aeroporto de Guarulhos, então para eu me locomover até o aeroporto de Guarulhos é fácil. Só que, veja bem, eu estava a 30 horas
do aeroporto de Guarulhos. Toda e qualquer notícia grave que pudesse acontecer ou algo que eu não gostaria de receber, algumas notícias, vocês sabem quais notícias. Inclusive, um colega de trabalho recebeu a notícia que a sua avó estava doente. Ele mora na Argentina, ele teve que vir para a Argentina ali naquele período, assim, de a urgência. O preço da passagem, imagine, muito caro. E isso acabou tendo alguns pensamentos na minha vida. Eu falei, caramba, e se eu precisar voltar com urgência para o Brasil? Qualquer urgência demora mais de um dia. E outra, pelo fuso horário, são 11 horas na frente. Imagina só o jet lag. A gente demorava cerca de uma semana para acostumar com o horário de lá. Você tinha que chegar lá no hotel e não podia dormir. Eu tinha que chegar lá de dia e sair para correr, sair para caminhar e fazer alguma coisa, jantar para poder dormir só à noite mesmo. Mas a vontade era de cair na cama e só acordar quando o sol raiasse. Só que se eu caísse na cama no horário que eu tinha chegado lá, eu ia acordar tipo de noite. Claro que boas técnicas de hipnose, auto-hipnose, podem ajudar e muito na recuperação do jet lag. Isso aí é tópico para outro vídeo. Somado tudo isso, a diferença cultural, a distância que eu estava da minha família aqui no Brasil, a distância da empresa que distanciava a nossa comunicação daqui e lá, e a falta de recursos em alguns momentos fizeram com que eu começasse a entrar num ciclo meio que vicioso. Nós conhecemos como ciclo do hábito, e ciclo do hábito deve ter algum vídeo aí explicando, e eu não vou explicar aqui agora para você. Mas o que acontece é que eu entrei em mais um burnout. Mais uma síndrome de burnout, comecei a passar por lá e eu não estava percebendo. Da primeira vez que eu passei por burnout, e eu já relatei no vídeo, o card tá aqui em cima, eu não sabia o que era. Depois disso, lá quando eu estava nas Filipinas, eu já tinha ciência do que era isso, dos sintomas, mas eu não estava percebendo, pois aquilo começou tão gradualmente. Uma pressão do trabalho, uma pressão de entrega das tarefas que nós precisávamos entregar, às vezes desnecessárias. E além disso, uma pressão para que aos sábados e domingos eu tivesse um comportamento que eu não gostaria de ter. Eu não vou entrar aqui em detalhes, pois isso aqui ficaria tópico para outro assunto outro dia. Mas eu gostava de, aos domingos, ir para Manila e encontrar ali com o povo da igreja em que eu frequento. Eu encontrava com eles, tocava o meu instrumento e isso foi uma das minhas salvações. Outra salvação foram os amigos, os colegas de trabalho que ali estavam, e eles aos finais de semana, nos sábados ou às sextas-feiras, nós saímos para ir em algum restaurante, para conversarmos, para junto ali jogarmos algum jogo e fazermos alguma coisa ali. E isso foi algo que me tirou um pouco do burnout. E não sei se você sabe, mas uma das tratativas para que você trate a síndrome de burnout é exatamente sair da sua rotina, daquela rotina que te prende ali, que te faz. Ou seja, você sai do ciclo daquele hábito e você leva a sua mente para um outro lugar. E foi isso que me salvou ali. E lá nas Filipinas eu tomei uma decisão. Essa decisão que eu já havia previsto alguns anos atrás, que quando eu chegasse nos 40 anos, que eu estou agora, eu deveria ter algo mais para mim. Eu deveria ter alguma diferença na minha vida e não depender de apenas uma fonte de renda. Essa decisão eu tomei já há alguns anos atrás. E quando eu estive nas Filipinas, eu percebi que isso era muito importante para mim. E essa decisão foi marcante para mim, marcante para minha vida, marcante para a vida da minha família e marcante para minha carreira profissional. Começou a mudar algumas chaves na minha cabeça, o mindset, fiz novas sinapses e comecei a mudar algumas atitudes que eu tinha em relação ao trabalho, em relação à qualidade de vida. Comecei a entender o que era equilíbrio de verdade e que minha vida não estava equilibrada. Por mais que em alguns momentos eu fosse feliz, na maioria dos momentos eu não tinha felicidade. E eu tenho uma filosofia. Eu não preciso esperar o fim da minha vida para olhar para trás e dizer que fui feliz
ou que fui infeliz. Eu quero ser feliz agora. E eu te convido também a ser feliz agora. Deixa aqui o seu comentário se você já passou por essa síndrome de burnout, se você já passou por alguma situação em que ficou isolado do mundo, isolado das pessoas, e que precisou fazer um tipo de trabalho diferente. Comente comigo aqui, deixa aqui o seu relato e eu posso fazer um vídeo específico sobre esse relato. E se você não for uma pessoa inscrita aqui no canal, inscrito aqui, se inscreve então. Coloca aqui, ó, ativa o sininho para que você possa receber as notificações assim que um novo vídeo sair para você. Nós estamos passando por uma reformulação no canal e eu espero que a reformulação possa entregar mais valor, vídeos melhores, mais bem produzidos, para que você possa ter uma melhor experiência. Eu sou Paulinho Siqueira e estou esperando você nas minhas redes sociais. Um abraço a você, um abraço a todos e vamos juntos.